Se frequência cria realidade, então sua vida atual é a confissão mais cruel de tudo o que você sustenta em silêncio. Não do que você deseja, mas do que você é. Se Tesla estiver certo, não existe injustiça no seu fracasso. Existe coerência perfeita entre o seu campo desorganizado e a vida medíocre que você chama de fase. Se a ciência estiver certa, então cada fracasso da sua vida não foi azar, tá? Já foi você vibrando errado e chamando isso de destino. Nikola Tesla provou que a realidade obedece frequência, não esforço, e isso significa que você não está preso. Está perfeitamente alinhado com a vida que diz odiar. Se isso for verdade, sua vida inteira foi uma ilusão manifestada por você, e dói admitir porque você sempre sentiu que era capaz de mais, mas a realidade nunca acompanhou. O choque é este. Não é falta de esforço, fé ou mérito. É frequência fora de sintonia. O mecanismo é simples e brutal. Campo, vibração, ressonância. A pergunta que destrói o ego é direta. Se você é tão consciente quanto acredita, por que continua colhendo o mesmo padrão? A promessa é soberania silenciosa ao alinhar o seu campo, e a autoridade é Nikola Tesla, que dedicou a vida a mostrar que a realidade responde à energia organizada, não a desejo confuso. Você já teve aquela sensação comum e incômoda de acordar, olhar a própria vida e pensar: como é que eu sei tanto, sinto tanto e mesmo assim nada muda? Isso não é azar, isso é coerência. Coerência entre o campo que você emite e o mundo que te devolve. O que te disseram para acreditar, pensar positivo, repetir frases, imaginar cenas, te distraiu do ponto central. A realidade não obedece intenção verbal, ela responde à vibração total do seu sistema. E isso confronta porque tira a culpa do mundo e coloca o peso em você. Tesla não falava de milagres, ele falava de energia mensurável, de campos que entram em ressonância quando estão na mesma frequência. Em palavras simples, o que vibra junto se encontra, o que não vibra não se toca. Pausa. Sente isso no corpo. A frustração não é castigo, é feedback. Você acredita que quer algo grande, mas o seu campo continua organizado para sobreviver pequeno. Essa é a quebra da crença. O verdadeiro bloqueio não é o desejo, é a desordem interna. Tesla dedicou sua mente a entender como sistemas entram em harmonia. Quando o ritmo certo é aplicado, a energia flui. Quando não é, tudo parece esforço inútil. O 369 não é um feitiço, é um símbolo de ciclo, de organização, de padrão repetitivo que cria estabilidade no campo. 3 inicia, 6 sustenta, 9 fecha o ciclo. Quando você vive fora desse ritmo, começando 1000 coisas, sustentando nada, fechando nada, a vida te devolve exatamente isso. Começos vazios, meios confusos, finais frustrantes. Respira. Silêncio. É aqui que a resistência aparece. Você sente sinais, sincronicidades, pequenos acenos e depois tudo some. Não é o universo brincando com você, é o seu campo entrando e saindo de alinhamento. Tesla observava que a energia responde ao padrão constante, não ao pico emocional. Frases curtas. Campo instável. Resultado instável. Campo coerente. Resultado coerente. Você sente isso fisicamente quando acerta. O peito abre, a mente silencia, o corpo esquenta. Quando erra, contrai, acelera, força. Ego quer controle imediato. Alma pede ajuste fino. Até quando você vai chamar de destino o que é apenas descompasso? Este vídeo chegou até você porque você já ultrapassou a fase da fantasia. Você não quer promessas vazias, você quer entender por que a realidade te ignora quando você pede. A revelação proibida é simples e desconfortável. Você não manifesta o que quer, você manifesta o que sustenta. Sustentar é vibrar sem esforço, é repetir o padrão certo mesmo quando ninguém vê. Tesla chamaria isso de eficiência energética, menos perda, mais direção. Fica aqui porque o que vem não é técnica, é ajuste. E ajuste muda tudo. Se você alinhar o campo, o efeito vem por consequência, não por imploro. Agora encare. Por quantos anos você ainda vai fingir que o seu desejo não existe enquanto organiza sua vida para não alcançá-lo? Até quando você vai aceitar resultados medianos enquanto diz que nasceu para mais? O contraste é claro. Ego corre atrás. Alma sintoniza. Ego força, alma ressoa. Quando a ressonância acontece,
O mundo responde sem barulho, sem anúncio, sem drama. Dinheiro flui, encontros acontecem, portas se abrem. Não porque você pediu, mas porque passou a caber nelas. Isso é ciência aplicada ao ser. Campo, fluxo, ciclo. E se você sentir agora um leve arrepio, uma clareza estranha, uma calma firme, isso não é imaginação. É o seu sistema reconhecendo um padrão verdadeiro. Tesla não prometeu conforto. Ele revelou leis. Leis não negociam com desculpas. Elas funcionam, e quando funcionam, a vida inteira se reorganiza. A pergunta que fica martelando e não te deixa escapar é simples e brutal. Você vai continuar tentando convencer a realidade ou vai finalmente se alinhar a ela e ver o que acontece quando o campo entra no ritmo certo? Se isso for verdade, tudo o que você viveu até agora foi uma ilusão criada por você, não por culpa, não por pecado, mas por frequência errada, e o choque começa aqui. Se você sente que é capaz de mais e a vida não responde, é porque o seu campo está fora do ritmo correto. Simples assim. Não é esforço, não é merecimento, é alinhamento, campo, vibração, ressonância. E a pergunta que esmaga o ego é esta: se você é tão consciente quanto acredita, por que continua repetindo a mesma realidade? A promessa é dura e libertadora. Quando o campo entra no ritmo certo, a vida obedece, e a autoridade que sustenta isso é Nikola Tesla, um homem que não falava de fé, falava de energia mensurável, organizada, inevitável. Você já acordou com aquela raiva silenciosa, aquela sensação sufocante de eu sei que posso mais, mas nada muda? Isso não é drama, é coerência energética. A realidade não está te ignorando, ela está te confirmando. Tesla dedicou a vida a mostrar que o universo responde a padrões, não a desejos emocionais. Você pode querer com força, chorar, afirmar, visualizar. Se o seu campo estiver desorganizado, o retorno será desordem. Pausa. Sente isso no corpo. O cansaço não vem do mundo. Vem do atrito entre o que você emite e o que você diz querer. Aqui, a crença comum morre. Você não manifesta o que pensa. Você manifesta o que vibra de forma constante. E isso dói, porque tira o papel de vítima. O 369 não é misticismo barato, é um mapa de organização. 3 inicia o movimento, 6 sustenta o fluxo, 9 fecha o ciclo. Observe sua vida com honestidade brutal. Você começa 1000 coisas e não sustenta. Sustenta sem direção, nunca fecha ciclos. Resultado? Repetição. Tesla entendia que sistemas só produzem energia útil quando estão em harmonia rítmica. Fora disso, tudo vira perda, ruído, frustração, silêncio. Esse incômodo é o ego sendo exposto. Você sente sincronicidades e depois tudo some. Você chama de sinal confuso. Não é confuso, é instável. O campo entra no ritmo por segundos e cai. Tesla não buscava picos, ele buscava constância. A realidade responde à coerência, não ao entusiasmo momentâneo. Frases curtas, campo caótico, vida caótica. Campo organizado, vida organizada. Você sente quando acerta. O peito abre, a mente cala, o corpo esquenta. Quando erra, contrai, força, acelera. Ego quer controle agora. Alma exige sintonia. Até quando você vai chamar de destino o que é pura desorganização interna? Este vídeo chegou até você porque você já passou da fase da fantasia espiritual. Você não quer mais pensar positivo. Você quer entender por que a vida não se dobra ao seu desejo. A revelação proibida é simples e cruel. A realidade não negocia com incoerência. Você não colhe o que quer, colhe o que sustenta. Sustentar é manter o ritmo mesmo quando ninguém vê, mesmo quando dói, mesmo quando o ego grita. Tesla chamaria isso de eficiência energética. Menos desperdício, mais direção. Fique aqui, porque quando o ajuste acontece, o efeito é inevitável. Não como milagre, mas como consequência. Agora encare sem fugir. Por quantos anos você ainda vai fingir que esse desejo não existe enquanto organiza sua vida para não alcançá-lo? Até quando você vai aceitar uma realidade pequena enquanto sente algo gigante por dentro? O contraste é brutal. Ego corre. Alma sintoniza. Ego força. Alma ressoa. Quando a ressonância acontece, a vida responde em silêncio. Dinheiro flui, encontros acontecem, caminhos se abrem.
não porque você pediu, mas porque passou a caber neles. Isso não é crença, é campo, fluxo, ciclo. E se agora você sente um aperto, um arrepio, uma clareza incômoda, isso não é emoção, é o seu sistema reconhecendo um padrão verdadeiro. Tesla não prometeu conforto, ele revelou leis. Leis não discutem, não consolam, não atrasam, elas funcionam, e quando funcionam tudo se reorganiza por dentro e por fora. A pergunta que fica martelando, e não vai te deixar escapar, é direta. Você vai continuar tentando convencer a realidade ou vai finalmente alinhar o seu campo no ritmo 369 e descobrir o que acontece quando a ilusão cai e o controle silencioso começa a aparecer? Você precisa entender uma coisa que ninguém teve coragem de te dizer. A sua vida não está errada por acaso. Ela está exatamente correta para a frequência que você sustenta. Isso dói porque desmonta a narrativa de potencial não reconhecido. Não existe potencial não reconhecido no campo. Existe padrão emitido. Tesla não perdeu anos observando bobinas, ondas e campos para romantizar esforço humano. Ele viu que a energia sempre obedece ao ritmo, não à intenção emocional. E o seu ritmo interno está denunciando você todos os dias. O mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de frustração, o mesmo tipo de espera. Isso não é azar, é matemática energética. É o campo respondendo com frieza cirúrgica. Você quer acreditar que pensa diferente, mas o campo não lê pensamentos isolados. Ele lê coerência contínua. O que você chama de tentativa é ruído. Tesla sabia que sistemas em ruído não transmitem potência, só desperdiçam energia. Você tenta manifestar amor vibrando medo, quer dinheiro vibrando escassez, quer liberdade vibrando urgência, e depois se pergunta por que nada fixa. O 369 expõe isso. Você inicia no 3 com empolgação, falha no 6 porque não sustenta e nunca chega no 9 porque abandona antes do fechamento. A vida vira um eterno rascunho. Quase. Ia dar certo. E aqui vem o golpe que o ego odeia. O universo não testa você. Ele reflete você. Tesla não falava de punição cósmica, falava de ressonância. Se o seu campo está fragmentado, a realidade fragmenta. Se está acelerado, a vida acelera contra você. Se está confuso, tudo chega confuso. E quando você tenta forçar manifestação, só aumenta a interferência. Pausa. Sente o peso disso. O cansaço que você sente não é do mundo, é de lutar contra a própria frequência. Você já percebeu como tudo começa a dar errado quando você está desesperado para dar certo? Isso não é ironia espiritual, é física aplicada à consciência. Tesla sabia que quanto mais tensão num sistema, mais instável ele fica. O ego tensiona, a alma regula. O 13, 6, 9 não é um número mágico, é um ritmo de organização. 3 cria a ordem inicial. 6 mantém estabilidade. 9 encerra e libera energia para o próximo ciclo. Você vive preso no 3, sempre começando, e chama isso de movimento. Não é. É dispersão. A ilusão maior que você manifestou foi acreditar que querer muito compensa vibrar errado. Não compensa. Nunca compensou, nunca vai compensar. Tesla observava que energia desorganizada gera calor e perda, não resultado. É por isso que você sente a mente quente, acelerada, cansada e a vida fria. Nada encaixa, nada flui, nada permanece. O campo não sustenta. E sem sustentação, não existe manifestação, só repetição de tentativa. Quando você escuta falar em 3, 6, 9 e algo dentro de você reage, não é curiosidade, é reconhecimento. O corpo reconhece padrões antes da mente. Você sente um aperto no peito porque sabe que vive fora de ritmo, vive em picos emocionais, não em constância. Tesla nunca buscou o pico. Ele buscou estabilidade de frequência. Porque só a estabilidade cria potência utilizável. E potência é o que muda a realidade. Não esperança. Você foi ensinado a acreditar que a realidade demora. Ela não demora. Ela espera coerência. O atraso que você sente é o tempo que o campo leva para ver se você sustenta o que diz querer. E você quase nunca sustenta. Muda o foco. Muda a vibração. Muda o discurso interno. Quebra o ciclo. Volta ao zero. E chama isso de aprendizado. Não é aprendizado. É desorganização crônica. E aqui está a parte mais brutal. Quanto mais consciente você é, mais rápido o campo te responde.
Por isso dói mais em você do que nos outros. Quem vive no automático demora anos para colher. Você colhe rápido. Pensou errado, vibrou errado, recebeu errado. Não é castigo, é precisão. Tesla entendia isso. Sistemas sensíveis respondem rápido, sistemas densos respondem devagar. Você não está falhando, você está sendo respondido em tempo real. O ego odeia o TREA 6-9 porque ele exige disciplina vibracional, não permite drama contínuo, não permite desorganização emocional constante, não permite viver em conflito interno e querer harmonia externa. O campo não negocia, ele replica. E quando replica, replica tudo. O medo oculto, a pressa, a dúvida silenciosa, a sensação de não merecer. Tudo entra no pacote, tudo vira realidade. Você sente que algo maior te chama, mas a vida não acompanha, porque chamado não é suficiente. Alinhamento é obrigatório. Tesla não ligava máquinas esperando que funcionassem por boa vontade. Ele ajustava a frequência até o sistema entrar em ressonância. Só depois ligava. Você liga antes de ajustar, depois se frustra. Sempre. Observe sua própria história. Quantas vezes você quase chegou lá, quase teve o dinheiro, quase teve o relacionamento, quase teve a virada. O quase é a assinatura de quem não fecha ciclos. 3 começa, 6 falha, 9 nunca acontece. O campo registra isso como padrão dominante e devolve quase como realidade. E quando você começa a de alinhar, algo estranho acontece. Pessoas somem, rotinas caem, desejos antigos perdem força. Isso assusta o ego. Ele chama de perda. Não é. É reorganização de campo. Tesla sabia que para um sistema entrar em nova frequência, o antigo arranjo precisa colapsar. Não existe transição limpa. Existe ajuste. E ajuste dói, porque desmonta identidades. Você quer sinais claros. Eles já estão aí. Repetições, atrasos, sincronicidades interrompidas. O campo está falando o tempo todo. Você só aprendeu a ouvir palavras, não padrões. Tesla lia padrões. Onde havia repetição, havia lei. Onde havia caos, havia interferência. Onde havia silêncio, havia potência acumulada. Quando você silencia por dentro, não é vazio. É campo estabilizando. Quando o pensamento desacelera, a vibração se organiza. Quando a urgência cai, a ressonância aparece. É nesse ponto que a realidade começa a responder sem esforço. E isso assusta mais do que falhar, porque tira a desculpa do não era para ser. Você não está perdido, está desalinhado. E desalinhamento não se resolve com mais conteúdo, mais técnica, mais promessa. Resolve-se com ajuste fino de frequência, ritmo, constância, sustentação, fechamento. 3, 6, 9, de novo e de novo. Até o campo reconhecer você como coerente, e quanto mais você resiste a isso, mais a vida aperta. Não por crueldade, por precisão. Sistemas forçam ajuste quando não há correção voluntária. Tesla não brigava com a energia, ele obedecia à lei. Você pode continuar discutindo, ou pode começar a alinhar, porque a verdade incômoda é esta. Quando o campo entra no ritmo certo, a realidade não pergunta se você está pronto. Ela responde, e responde rápido. E quando isso começa a acontecer, não há volta para a ilusão antiga. E a pergunta que fica pulsando sem resposta confortável é se você está disposto a sustentar o alinhamento, quando não houver mais desculpas para explicar por que sua vida não muda. Você precisa encarar o fato que mais assusta. A realidade já te escutou. Ela apenas respondeu exatamente ao que você sustentou em silêncio. Tesla entendia que não existe energia surda. Todo campo responde. Se a sua vida parece pequena perto do que você sente por dentro, isso não é injustiça, é correspondência. Correspondência perfeita. A energia não erra alvo. Ela encontra o padrão dominante. E o padrão dominante não é o que você fala em voz alta, é o que você vibra quando ninguém está olhando. É ali que a ilusão começa a ser construída, dia após dia, como uma arquitetura invisível que depois você chama de vida. O mais perturbador é perceber que nada está atrasado. Nada. Tudo está no tempo exato do seu campo. Tesla sabia que sistemas energéticos não chegam antes nem depois, chegam quando a frequência permite. Você chama de demora porque ainda acredita que tempo é calendário. Não é. Tempo é coerência. Quanto mais incoerente, mais demora. Quanto mais alinhado, mais instantâneo.
Por isso você vê pessoas menos conscientes prosperarem mais rápido. Não é mérito, é estabilidade vibracional. Elas sustentam um padrão simples, contínuo, previsível. Você vive em picos e quedas. E o campo responde com picos e quedas. Aqui o ego tenta escapar dizendo, então eu tenho que me controlar o tempo todo? Não. Controle é tensão. Tesla nunca forçou a energia. Ele organizou o sistema. O 369 é exatamente isso. Organização. Ritmo. Ordem interna. 3 é intenção clara. 6 é sustentação sem drama. 9 é fechamento sem apego. Você pula etapas. Começa sem clareza. Sustenta com ansiedade. Não fecha porque tem medo de perder. Resultado? O campo fica aberto, vazando energia. Vazamento vira cansaço. Cansaço vira desistência. Desistência vira repetição. Você sente um peso constante no peito porque vive com ciclos abertos, promessas internas não cumpridas, decisões adiadas, desejos reprimidos. Tesla observava que circuitos abertos dissipam energia em calor. O seu calor é mental, é emocional. É esse barulho interno que não cala. Não é ansiedade sem motivo, é energia mal direcionada. É potência desperdiçada tentando virar realidade sem estrutura. E quanto mais você tenta manifestar, mais percebe que algo trava, porque manifestar não é puxar algo de fora, é permitir que o que já está compatível chegue. Se não chega, não está compatível. Simples, cruel, libertador. Tesla não pedia permissão ao universo. Ele ajustava a frequência até o resultado ser inevitável. Inevitável. Essa palavra incomoda porque tira o romantismo. Inevitável significa que não depende de sorte, nem de humor, nem de dia bom. Você já notou que quando decide algo com calma, sem urgência, as coisas fluem melhor? Não é coincidência. É o 6 atuando. Sustentação, estabilidade. Quando você decide no desespero, tudo quebra. O campo sente a urgência como ruído. E ruído não transmite sinal limpo. O universo não nega pedidos. Ele não entende pedidos confusos. Ele responde ao padrão médio. E o seu padrão médio precisa ser encarado com honestidade brutal. Existe uma parte sua que sabe exatamente onde está desalinhado. Sabe onde promete e não sustenta. Onde começa e abandona. Onde deseja e se sabota. Essa parte fica quieta porque dói admitir. Tesla chamaria isso de interferência interna. Duas frequências opostas no mesmo sistema. Resultado? Cancelamento. Nada anda. Tudo fica no meio. Nem fracasso total, nem sucesso real. A zona mais cruel, a estagnação consciente. E aqui está o ponto que muda tudo. O campo não exige perfeição, exige constância. Você não precisa vibrar alto o tempo todo. Precisa vibrar coerente. 3 vezes iniciar certo, 6 vezes sustentar sem drama, 9 vezes fechar sem apego. O ciclo se repete. A realidade começa a reconhecer você como previsível energeticamente. E quando isso acontece, portas começam a abrir antes mesmo de você pedir. Isso assusta quem viveu na ilusão do esforço eterno. Você percebe que algo muda quando começa a alinhar porque o corpo responde antes da mente. O sono melhora, a respiração aprofunda, o olhar fica firme. Tesla observava que sistemas alinhados consomem menos energia para produzir mais efeito. Você sente isso como leveza. Não é êxtase, é solidez. É o oposto da excitação espiritual vazia. É presença. Mas o ego odeia isso porque perde o controle narrativo. Não pode mais culpar o mundo. Não pode mais adiar. Não pode mais fingir. Quando o campo começa a alinhar, a vida te cobra coerência em tudo. Relações desalinhadas começam a ruir. Trabalhos sem propósito começam a incomodar. Há um desconforto inicial. Não é punição, é ajuste fino. Tesla sabia. Antes da ressonância plena, a vibração desconfortável. Depois, silêncio produtivo. Você começa a perceber que não precisa correr atrás de tudo. Algumas coisas simplesmente aparecem. Isso não é sorte, é compatibilidade. Campo reconhecendo campo. Frequência encontrando frequência. O universo não premia esforço. Ele conecta padrões semelhantes. Quando você muda o padrão, muda a rede inteira de respostas. Pessoas diferentes. Oportunidades diferentes. Problemas diferentes. Até os desafios mudam de nível. A ilusão maior foi acreditar que mais informação resolveria. Não resolve. Informação sem alinhamento vira peso. Tesla não acumulava teoria. Ele testava ressonância. Ajustava. Testava de novo.
O seu teste é diário: como você acorda, como decide, como sustenta, como fecha. Isso é prática real. Todo o resto é distração espiritual. Você sente que está no momento exato. Não porque algo mágico vai acontecer, mas porque o campo está apertando. Quando um sistema está perto do ajuste, a pressão aumenta. Confusão, questionamento, incômodo, vontade de romper. Não é crise existencial, é pré-alinhamento. O velho padrão não se sustenta mais, o novo ainda não estabilizou. Tesla reconhecia esse estágio, é onde a maioria foge, porque exige responsabilidade vibracional. E quando você não foge, algo muda de forma quase imperceptível. Pequenas vitórias, pequenas confirmações, pequenas sincronicidades mais estáveis, não picos. Base. O 6 começa a dominar. Sustentação. A vida deixa de ser montanha-russa e vira estrada firme, não emocionante, poderosa, confiável. O ego sente falta do drama, a alma sente alívio. Você percebe que não precisa mais convencer ninguém, nem a si mesmo. A realidade começa a responder sozinha. Isso gera uma sensação estranha de soberania silenciosa. Você não anuncia, não explica, apenas vive. Tesla vivia assim. Poucos entenderam, muitos zombaram, mas a lei funcionou do mesmo jeito. E quanto mais você se alinha, mais fica impossível voltar para a ilusão antiga. Porque agora você vê o mecanismo, vê o vazamento, vê a incoerência. E ignorar isso dói mais do que mudar. É por isso que este processo não é confortável. Ele não vem para acalmar o ego, vem para desmontar a ilusão manifestada. O campo já está respondendo. Ele sempre respondeu. A única questão em aberto, e ela continua pulsando sem oferecer descanso, é se você vai sustentar o alinhamento quando perceber que não há mais ninguém para culpar e que a realidade começa a se mover exatamente na velocidade da sua coerência interna. E isso muda tudo, inclusive o que você achava que queria. Você começa a perceber algo que assusta mais do que falhar. Quando o campo se organiza, não há mais como fingir. Antes, a ilusão te protegia. Você podia dizer que não aconteceu porque não era o momento, porque faltava algo, porque o mundo é injusto. Agora não. Agora cada resposta da realidade denuncia com precisão cirúrgica o seu estado interno. Tesla sabia disso. Por isso ele respeitava a lei mais do que qualquer crença. A lei não acolhe desculpas. Ela apenas responde, e quando responde, expõe. O desconforto que surge não é medo do fracasso. É medo da responsabilidade total. Porque se o 3, 6, 9 for real, e ele é, então não existe mais ninguém sabotando sua vida além do seu próprio campo. 3 vezes você iniciou certo. 6 vezes você sustentou errado. 9 nunca fechou. O ciclo ficou aberto, vazando energia, criando ruído. A vida virou um eco cansado de tentativas interrompidas. Tesla observava que sistemas com vazamento nunca acumulam potência suficiente para mudar estado. Você vive exatamente assim, sempre perto, nunca dentro. Existe uma violência silenciosa em perceber que o universo sempre foi justo com você, justo demais. Ele nunca te deu menos do que você vibrou, nunca te deu mais do que você sustentou, e isso desmonta o papel de vítima espiritual, porque não há vilão, há padrão, há ritmo, há resposta. A raiva que sobe agora é o ego tentando sobreviver. Ele prefere culpar qualquer coisa antes de admitir incoerência interna. Você sente um cansaço profundo porque vive desalinhado há anos. Não é cansaço físico, é fadiga vibracional. Tesla sabia que energia fora de fase gera desgaste. O seu desgaste é emocional, mental, existencial. Você tenta empurrar a vida em vez de permitir o encaixe. E empurrar exige força constante. Força constante esgota. Alinhamento sustenta. Quando você começa aqui a alinhar, a primeira coisa que acontece não é ganho, é perda. Perda de tolerância com o errado, perda de paciência com o falso, perda de interesse no que não vibra. Isso assusta porque mexe com identidade. Mas Tesla sabia, quando um sistema entra em nova frequência, os componentes incompatíveis simplesmente caem. Não por drama, por física. Você começa a perceber que muitas das suas dores eram avisos ignorados. O corpo avisava. A mente avisava. As repetições avisavam. Mas o ego chamava de azar. Agora você vê. Tudo era feedback, o campo tentando te corrigir. 3 vezes iniciou errado. 6 vezes sustentou medo.
9 vezes evitou fechar. O resultado foi exatamente o que deveria ser, para forçar consciência. E quanto mais você entende isso, menos você fala sobre isso. Não há necessidade de provar. A energia não pede testemunha, ela pede coerência. Tesla trabalhava em silêncio porque sabia que falar não muda campo. Sustentar muda. Você começa a sentir isso. Menos discurso interno, mais presença. Menos expectativa, mais firmeza. A realidade começa a responder de formas sutis. Não são milagres cinematográficos, são encaixes. Pessoas certas surgem, decisões ficam óbvias, caminhos se limpam. Isso não gera euforia, gera calma. Uma calma estranha, quase desconfortável para quem viveu de ansiedade espiritual. É o 6 dominando. Sustentação sem drama, continuidade. Mas aí vem a prova real. Quando tudo começa a fluir, o ego tenta acelerar. Ele quer pular etapas, quer colher antes do 9, quer abrir novos ciclos, sem fechar os antigos. E se você cede, o campo desorganiza de novo. Tesla sabia. Potência sem controle destrói o sistema. Você sente isso como recaída. Não é punição, é alerta. Você começa a entender que alinhar não é um evento, é um estado. Um estado que precisa ser mantido quando ninguém está vendo, quando nada está acontecendo, quando o silêncio parece vazio. É aí que o campo se consolida. É aí que o 369 deixa de ser conceito e vira ritmo interno, ritmo de decisão, ritmo de ação, ritmo de encerramento. A maioria desiste aqui porque não há aplauso. Não há validação externa imediata, só coerência interna. Tesla viveu isso, incompreendido, isolado, mas alinhado. E alinhamento cria legado, não likes. Você começa a sentir uma estranha indiferença ao julgamento alheio. Não porque se tornou arrogante, mas porque o campo ficou estável. Estabilidade não precisa de aprovação. Você percebe que muitas coisas que você dizia querer eram apenas fuga. Fuga do silêncio. Fuga da responsabilidade. Fuga de sustentar algo até o fim. Quando o alinhamento começa, desejos falsos caem. O que sobra é simples, direto, inevitável. E o inevitável assusta porque tira a opção de adiar. A ilusão que você manifestou durante anos foi a ilusão de que ainda estava se preparando. Preparação infinita é sabotagem elegante. Tesla preparava para executar, ajustava para ligar. Você se preparava para continuar se preparando. O campo reconheceu isso e te devolveu exatamente isso. Espera. Agora, a espera começa a ficar insuportável. E isso é bom. Você sente um chamado mais cru, menos romântico. Não é siga sua paixão. É alinhe ou sofra o atrito. Não é ameaça. É lei. A lei não pune. Ela responde. E a resposta está ficando mais rápida, mais clara, mais impossível de ignorar. Isso não é crise, é convergência. E quanto mais você se alinha, mais percebe que não pode levar todo mundo com você. Frequências diferentes não caminham juntas por muito tempo. Isso dói, mas alivia. Tesla sabia que sistemas fora de fase causam interferência mútua. Separar não é egoísmo, é ajuste de campo. Você começa a sentir fisicamente a mudança, respiração mais profunda, olhar mais firme, corpo mais presente, menos aceleração mental. Isso não é placebo, é o sistema saindo do ruído. Energia antes desperdiçada agora se concentra. Concentração gera potência. Potência muda a realidade. A vida começa a exigir menos esforço, porque você para de lutar contra ela. Isso não te deixa passivo, te deixa preciso. Cada ação pesa mais, cada decisão reverbera mais. O campo amplifica. Tesla sabia que sistemas alinhados amplificam sinais. Você vira um amplificador do que sustenta. Por isso agora tudo importa. E é aqui que a pergunta que não cala começa a crescer por dentro, sem pressa, sem grito, mas impossível de silenciar. Se a realidade está finalmente começando a responder com clareza, você vai sustentar o alinhamento quando perceber que não há mais volta confortável para a ilusão antiga. Ou vai quebrar o ritmo de novo só para não ter que viver à altura da própria frequência. Você começa a sentir um tipo diferente de medo, mais silencioso e mais profundo, o medo de que funcione. Porque se funcionar, você não poderá mais dizer que tentou, você terá que sustentar. Tesla entendia esse ponto melhor do que ninguém. Quando um sistema entra em ressonância, não há como fingir instabilidade. A energia se organiza e exige continuidade.
É por isso que alinhar assusta mais do que errar. Errar permite recomeçar infinitamente. Alinhar exige permanecer. O ego tenta sabotar com pensamentos sutis. Depois eu ajusto. Só mais um desvio. Não faz tanta diferença. Faz. Tesla sabia que pequenas interferências quebram grandes sistemas. Uma mínima incoerência sustentada vira padrão dominante. Você sente isso quando tudo começa a andar e de repente trava. Não é o universo te testando, é você saindo do ritmo. 3 inicia, 6 sustenta, 9 fecha. Sempre, sem exceção. Você começa a perceber que o problema nunca foi intensidade, foi constância. Você viveu de explosões emocionais e chamou isso de espiritualidade. Tesla vivia de estabilidade e chamou isso de ciência. A diferença é brutal, explosão impressiona, constância transforma. O campo responde ao que permanece, não ao que brilha por um segundo. E agora você sente o peso de sustentar sem aplauso. Quando o alinhamento se aprofunda, algo estranho acontece. O barulho externo diminui, não porque o mundo muda, mas porque você muda de frequência. Sons antes irritantes perdem força, opiniões alheias ficam distantes. Tesla entendia que quando um sistema entra em fase, o ruído externo deixa de interferir. Você não se torna frio, se torna focado. E foco é energia condensada. A vida começa a te tratar com mais seriedade, menos distrações, menos atalhos, mais consequências diretas. Isso assusta porque não há mais amortecedor. O campo responde rápido, pensou desalinhado, sentiu o impacto, pensou coerente, viu o efeito. A margem de erro diminui. Tesla sabia. Quanto mais refinado o sistema, menor a tolerância ao erro. Você começa a notar que não precisa mais pedir sinais. Eles aparecem como lógica aplicada à realidade. Oportunidades surgem alinhadas com decisões internas. Pessoas aparecem no momento exato, não é misticismo, é compatibilidade. O campo reconhece o campo. Frequência chama frequência. Sempre foi assim. Você só estava fora do canal. A ilusão mais cruel que você manifestou foi acreditar que precisava se tornar outra pessoa. Não, você precisava se organizar. Tesla não virava outro homem para criar novas máquinas. Ele ajustava parâmetros. Você não precisa mudar quem é, precisa alinhar o que sustenta. O 3, 6, 9 não te pede transformação teatral, pede ritmo interno consistente. Quando você começa a fechar ciclos, sente um luto estranho. Não é tristeza, é despedida de versões antigas, projetos inacabados, promessas quebradas, identidades frágeis. Tesla sabia que sistemas antigos precisam ser desligados antes de novos funcionarem plenamente. Você sente isso como vazio temporário. Não preencha, sustente. O vazio é campo se reorganizando. O ego tenta preencher rápido, distrair, começar algo novo, pular para outro desejo. Isso quebra o 9. Fecha primeiro, encerra, respira, só depois inicia. A maioria nunca fecha nada, vive em looping. Você começa a sair do looping, e sair dói porque o looping era familiar. Você começa a perceber que o tempo muda de textura. Dias parecem mais densos, decisões parecem mais definitivas. Não é imaginação, é foco. Tesla entendia que energia concentrada altera a percepção temporal. Menos dispersão, mais presença. Você vive menos correndo e mais escolhendo. Escolher pesa, mas liberta. A realidade começa a exigir verdade interna, não mais discursos bonitos, não mais espiritualidade performática, apenas alinhamento prático. Como você acorda, como decide, como sustenta, como encerra. Tudo vira prática, tudo vira campo. Isso cansa no começo, depois simplifica. Você percebe que não precisa convencer ninguém do que está vivendo, porque o que está vivendo começa a se provar sozinho. Resultados silenciosos, mudanças consistentes. Tesla nunca precisou convencer o campo, ele apenas o alinhou. Você começa a respeitar essa simplicidade brutal, e quanto mais simples fica, mais poderoso se torna. O ego quer complexidade para se esconder, a alma prefere clareza. 3, 6, 9, ritmo, ciclo, fluxo, sem floreio, sem drama, sem fuga. O campo responde melhor ao simples do que ao sofisticado confuso. Você sente o corpo reagir, postura muda, olhar fixa, voz desacelera. Não é pose, é sistema entrando em fase. Tesla observava isso em máquinas e pessoas. Alinhamento é visível, audível, mensurável.
mesmo quando ninguém comenta. A tentação de voltar à ilusão aparece como saudade. Saudade do caos conhecido, do drama, da corrida. Mas algo em você já sabe demais para fingir. A ilusão perde sabor quando o mecanismo é visto. Você não consegue mais acreditar nela por completo. E então surge a pergunta que não vem como ataque, mas como pressão constante. Se agora você entende o ritmo, vai sustentar quando o silêncio substituir a ansiedade? Vai sustentar quando o resultado exigir continuidade, não empolgação? Vai sustentar quando o campo pedir menos emoção e mais coerência? Porque a verdade que se impõe, sem pedir permissão, é esta. Quando você entra em alinhamento real, a vida não te dá escolha confortável. Ela responde, e a resposta exige presença. E presença exige abandono definitivo da ilusão que você mesmo manifestou, aquela em que sempre parecia faltar algo, quando na verdade sempre faltou apenas ritmo. Você começa a perceber que a maior mentira que contou a si mesmo foi esta: quando eu chegar lá, eu vou sustentar. Não. Você só chega onde já sustenta. Tesla entendia isso de forma implacável. Ele não ligava sistemas esperando que se estabilizassem depois. Ele estabilizava primeiro. A sua vida sempre tentou te ensinar isso, mas você insistiu em negociar com a lei. A lei não negocia. Ela responde. E agora a resposta está ficando alta demais para ignorar. Existe um momento específico em que o alinhamento começa a doer mais do que o desalinhamento. É quando você percebe que já sabe o suficiente. Não falta mais conteúdo, não falta mais vídeo, não falta mais explicação, falta postura vibracional, falta sustentar quando ninguém está olhando. Falta continuar quando o entusiasmo acaba. Tesla sabia. Energia real aparece quando o espetáculo termina. O ego entra em pânico porque percebe que não pode mais se esconder atrás do "estou aprendendo". Aprender virou fuga. Preparação virou adiamento. Você sente isso como impaciência com tudo que não gera efeito real, e isso não te torna arrogante, te torna preciso. Sistemas precisos rejeitam ruído. Você começa a rejeitar ruído. A realidade começa a te tratar com mais frieza e mais respeito ao mesmo tempo. Frieza porque não vai mais aliviar incoerência. Respeito porque responde rápido ao alinhamento. Isso é assustador, porque agora cada escolha pesa, cada pensamento repetido cria trilho, cada emoção sustentada vira direção. Tesla sabia que energia repetida cria campo, campo cria destino. Você começa a perceber que muitas pessoas vivem bem menos do que poderiam porque preferem o conforto do caos conhecido. Você também preferiu, por muito tempo, porque caos dá desculpa, alinhamento tira todas. Quando o 369 começa a operar de verdade, a vida para de aceitar histórias, só aceita padrão. Existe uma solidão específica nesse processo. Não a solidão de quem está perdido, mas a de quem está afinando. Frequências mais precisas não fazem barulho em grupo, elas operam em silêncio. Tesla viveu isso. Você começa a viver também. Menos validação, mais efeito. Você sente uma estranha calma misturada com tensão. Calma porque algo finalmente faz sentido. Tensão porque agora você não pode desver, não pode fingir que não entendeu, não pode voltar a vibrar bagunçado sem sentir o impacto imediato. O campo ficou sensível, refinado, exigente. Você começa a notar que decisões pequenas geram efeitos grandes. Um sim alinhado muda o dia inteiro. Um não sustentado muda a semana. Isso não é exagero, é amplificação. Sistemas alinhados amplificam sinais. Tesla usava isso para transmitir energia. Você começa a usar isso para viver? A antiga ansiedade espiritual começa a morrer. Aquela fome de resposta, de sinal, de confirmação externa. Porque agora a confirmação é interna e constante. O corpo confirma. O silêncio confirma. A realidade confirma. Não em palavras, mas em encaixes. O ego tenta trazer urgência de volta. Acelera. Aproveita. Não perde tempo. Mas você sente que acelerar quebra o ritmo. 3. Inicia com clareza. 6. Sustenta com firmeza. 9. Fecha com desapego. Acelerar pula etapas. Pular etapas gera retorno violento. Você já viveu isso, muitas vezes. Você começa a respeitar o tempo de sustentação, não como espera passiva, mas como maturação de campo. Tesla sabia que energia precisa de tempo para se organizar antes de ser liberada.
Você começa a sentir quando ainda não é hora, e pela primeira vez você respeita isso. As antigas comparações perdem força. O caminho do outro não te provoca mais, porque você sente o seu ritmo, e quando sente o próprio ritmo, comparação vira ruído. Você não está atrasado, está ajustando, e ajuste muda tudo. Você começa a perceber que o dinheiro, o amor, o propósito não são objetivos separados, são expressões do mesmo campo. Quando o campo se organiza, tudo começa a responder junto. Quando está bagunçado, tudo trava junto. Não existe área azarada, existe sistema desalinhado. O corpo começa a ser um aliado, não um inimigo. Ele avisa quando você sai do ritmo. Tensão no peito, respiração curta, agitação. Antes você ignorava, agora você escuta. Tesla escutava máquinas. Você começa a escutar o próprio sistema. Você percebe que não precisa mais se motivar. Motivação era combustível para sistema instável. Sistema estável não precisa de motivação, precisa de manutenção. Ritmo, consistência. Isso é menos excitante e muito mais poderoso. A vida começa a te colocar em situações que exigem posicionamento. Não mais testes pequenos, testes de identidade. Você sente que cada escolha agora redefine quem você é energeticamente. Isso assusta porque não dá para jogar fora depois, mas também empodera. Você começa a entender que alinhar não é virar espiritual, é virar inevitável. Inevitável para o campo certo, inevitável para as consequências certas. Inevitável para a vida que corresponde ao que você sustenta, não ao que você fantasia. E quanto mais inevitável você se torna, mais a ilusão antiga perde força. Aquela vida de quase de espera de promessa não cumprida começa a parecer distante, não porque desapareceu sozinha, mas porque você parou de alimentá-la com desorganização. A pergunta que agora pulsa com mais peso, sem drama, sem ameaça, mas impossível de calar, é esta. Se você já sente o ritmo, já vê o padrão, já reconhece o mecanismo, vai sustentar quando a vida exigir coerência total? Ou vai quebrar o ciclo de novo só para ter o conforto conhecido de dizer que ainda não era a hora? Se você chegou até aqui, é porque algo em você já percebeu que não se trata mais de buscar, aprender ou esperar. Trata-se de assumir coerência. A ilusão só se sustenta enquanto o campo está desorganizado. Quando o ritmo 3, 6, 9 começa a ser vivido, não entendido, vivido, a realidade responde sem pedir permissão. Não como promessa, como consequência. Nikola Tesla nunca pediu que acreditassem nele. Ele mostrou que leis funcionam mesmo quando ninguém gosta delas. O mesmo vale para você. A partir deste ponto, ou você sustenta o alinhamento, ou volta conscientemente para a ilusão. Não existe meio termo confortável. Escreva nos comentários, sem floreio, sem explicação. Eu sustento o ritmo. Isso não é frase bonita. É marcação de campo. É você declarando coerência. Não saia agora. O próximo vídeo aprofunda como sustentar o 3, 6, 9 no dia a dia sem esforço, sem misticismo e sem auto-engano. Quem sai aqui, volta para o ruído. Se torne membro do canal. Não para receber conteúdo extra, mas para permanecer no campo certo. Este não é um canal de motivação. É um espaço de ajuste fino. Assista este vídeo novamente em silêncio, sem tomar notas. Apenas observando onde o corpo reage. O corpo reconhece padrões antes da mente. Nada termina aqui. O ciclo só começa a fechar quando você sustenta. E a pergunta que fica aberta, sem resposta fácil, é simples e brutal. O que muda na sua vida se desta vez você não quebrar o ritmo?